Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Diga graça e paz. Aleluia. Parece que vira um jargão, um mantra, mas é mais do que isso. Estamos aqui dizendo, Senhor, aumenta. Aumenta, como que Deus pode ser aumentado em nós, irmãos? Como é que Deus pode crescer em nós? Deus vai ficar maior? Você acha que é isso? Tem a ver com o aumento daquilo que eu tenho do conhecimento dele. Amém? Eu gosto muito do slogan que a Jocum usa. Jocum, uma missão, né, que está em todos os países hoje da Terra, se eu não me engano, que chama, obrigado, chama Jovens com uma Missão, né, isso é Jocum, e a Jocum usa um slogan que diz o seguinte: conhecendo a Deus e o fazendo conhecido. Diga comigo, conhecendo a Deus e o fazendo conhecido. Porque às vezes a gente quer apresentar o que a gente não sabe. A gente quer falar de alguém que a gente não conhece. A gente quer, ser íntimo de alguém que a gente não é íntimo. E é horrível, não é? Quando a gente quer demonstrar uma coisa, eu sou muito próximo dessa pessoa. Aí alguém pergunta para você, você conhece ela de quanto tempo? Aí você, estou falando você no sentido, não você, amém? É só uma, como é que fala isso? Genérico, de uma forma generalizada. E aí parece que, a gente está sempre querendo ter algo que muitas vezes a gente não tem. Então a minha oração nos últimos tempos tem sido, Senhor, eu quero conhecer mais de Cristo. Eu quero conhecer mais o teu coração, mais o teu caráter, mais a tua pessoa, mais nessa relação. Quanto mais eu terei, quanto mais eu estarei próximo, quanto mais eu vou absorver daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento. Amém? Vocês lembram lá da passagem, né, da parábola do Senhor da vinha? Lembram? Aquele que começou a contratar, né, os trabalhadores desde cedo. Chegou às 9 horas da manhã, tinha gente na praça, ele foi lá e recrutou. Chegou, eu não me recordo muito bem os horários, mas chegou meio-dia, chegou às 15 horas. Quando chegou na 10ª hora, às 17 horas da tarde, esse senhor ainda saiu perguntando: o que vocês estão fazendo aí na praça? Venham trabalhar. Eu pergunto para você, o senhor dessa vinha, ele estava se importando com o quê? Será que era com a vinha? Qual era o interesse do senhor da vinha? Era com a vinha em si? Não, irmão, não era com a vinha. Porque a mesma paga que ele começou, desde aquele que começou às 7 horas da manhã, foi a mesma coisa que recebeu aos que chegaram às 17 horas. Significa, aos que chegaram às 17 horas iam trabalhar até às 18, porque esse era o contrato, receberam a mesma coisa do que receberam os que começaram às 7 horas da manhã. E a Bíblia diz que alguns acham que aquele senhor foi mau. Sabe por quê? A gente está sempre de olho no resultado, a gente não entende o propósito. O propósito é, o que vocês estão fazendo na praça? Eu quero vocês junto comigo. Não é a vinha, é a presença de vocês que importa. É a relação com vocês que importa. Amém? Quando se agradece a Deus, obrigado, Senhor. Eu não sei que horas que Ele te pegou, irmão. Eu não sei qual foi a hora que Ele foi atrás de você. Não importa se foi na primeira hora, não importa se foi no meio do dia, importa é que Ele veio e Ele te chamou, e Ele diz: vem, você não vai ficar à toa, você não vai ficar perdido, você não vai ficar sem propósito, eu vou te recrutar para que você esteja comigo. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Messias Salvador, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Esse daqui foi o do ano passado, do ano de 25. Esse daqui
já é do ano de 26. Quantos estão fazendo a leitura junto comigo? Ou conosco? Irmão, você não pode ficar fora dessa, por favor. Se você, sabe, é um discípulo do Senhor, mais do que discípulo da igreja, do ministério, sabe, do irmão, da irmã, você é um discípulo de Cristo. Você precisa crescer no conhecimento da palavra. Isso significa do próprio Cristo. Ele é a palavra, ele foi a palavra encarnada, ele é a palavra que vive em nós e através de nós pelo seu Espírito. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, hoje nós estamos, no livro de Gênesis, capítulo 49 e 50. Eu já li, porque eu vou falar um pouquinho sobre ele. Tem gente que vai fazer mais tarde. Não sei se você já fez, mas nós já estamos terminando todo o livro de Gênesis. O início, o princípio, Estamos terminando. Estamos falando sobre origem e redenção. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui. Do caos à redenção. Diga comigo, do caos à redenção. Diga mais uma vez, do caos à redenção. Agora você não vai só repetir, você vai profetizar para você e para o seu irmão. Diga do caos à redenção, Sérgio. Do caos à redenção para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Para a tua casa, para a tua família. Amém? Eu não sei se você está vivendo um momento de caos, mas todo caos na nossa vida, inclusive, tem propósito. Toda circunstância na nossa vida, nós não andamos sem propósito. Tudo tem um... Eu estou ouvindo eu ouço bem. Estou ouvindo... Ah, não. Foi um... Eu achei que era o meu, por isso que eu botei a mão no celular para saber se era o meu. Então, hoje eu gostaria de falar com você. Nós temos declarado nesse ano, em fé do ano de 2026, uma estação redentiva. Amém? Há quanto tempo é isso, Sérgio? Eu não estou falando só de 26, estou falando de uma proclamação. E essa é uma estação, mas o ano, talvez cronologicamente a gente pode dizer, ano de 26, janeiro de 2026, ainda, Hoje é dia 25, não é isso? Uma jornada como filhos, diga uma jornada como filhos. Agora diga com fé, diga em autoridade. Você não vai caminhar nessa terra, nessa jornada, sem autoridade de filho. Você não é estabelecido como um qualquer. Você não é apenas um ser existencial. Você é um ser que existe com um propósito. Nascemos para o louvor e a glória de Deus. Para a relação, para a comunhão. E nesse exercício em autoridade, esse ano de redenção, na graça de Cristo Jesus, nós vamos continuar seguindo. Posso ouvir um amém? E a gente já vai compartilhar aqui a palavra já, mas antes disso, eu gostaria que nós, profeticamente, o que é profeticamente, Sérgio? Tudo virou profético, né? E às vezes a gente se perde um pouquinho na intencionalidade do propósito, mas o profético é trazer à existência aquilo que os céus já liberaram, aquilo que a palavra já declara, aquilo que a palavra já fez, ou o que Cristo já realizou. Amém? Eu tenho feito bastante exercício, irmão, em todo o tempo. Em todo o tempo. Inclusive com as nossas canções. Nós acabamos de dizer, que o nosso incenso suba. Amém? Não tem nenhum problema, porque isso é uma figura do que foi feito no Antigo Testamento. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. O teu incenso hoje não sobe somente com a sua adoração ou com a sua entrega. O seu incenso, você é o altar que está sempre sendo trabalhado e sendo oferecido a quem? A Cristo, porque Ele também se ofereceu por nós. Amém? Então, esse exercício, Senhor, é para o céu, é para o Espírito que habita em mim também. É para o Cristo que tem sido revelado na minha mente. Amém?
Não a mente somente natural, mas a mente espiritual. E com base nisso, eu gostaria de profetizar aqui com vocês. Tá aí? Dá para colocar, por favor? Eu gostaria que nós pudéssemos, de uma forma bem rápida e objetiva, eu vou ter que olhar para cá, que nós pudéssemos declarar, desde o ponto 1, os 5 pontos redentivos. Isso está espalhado aqui na igreja, eu não sei se em alguns pontos, mas pelo menos naquela pilastra ali eu sei que tem. Inclusive com a agenda, todos os meses, né? Os meses, 2 em 2 meses, né? Como é que fala isso, gente? Bimestral. Todo ano estará sendo exposto bimestralmente a agenda ali da igreja. Então você pode tirar uma foto para você estar ciente, ok? Então, mais uma vez reforçando, nós queremos convidar você que está vindo há pouco tempo na igreja, ainda que você esteja há mais tempo, né? Mas você ainda não passou por uma integração, nós queremos convidar você para estar conosco no domingo que vem, viu? Silvia, Melvin, oi? Patrick, nosso mano Patrick ali, que a gente já conhece já faz um tempo. Nós queremos fazer, né? Então, todos vocês que quiserem estar aqui conosco para conhecer um pouco mais, são em torno de uns 20 minutos. Nós vamos fazer uma apresentação, né, dentro da salinha ali, de como nós nos movemos como igreja, para que você tenha a clareza, né, de como nós estamos nos movendo como corpo. Diga, como corpo. Isso é igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja não é a parede, a igreja não é uma placa, a igreja não é, sabe, meramente, sabe, o que a gente faz doutrinariamente. Isso é como. Mas a gente quer mostrar para você que a igreja é uma pessoa e como que nós nos relacionamos como pessoa, como família e como corpo de Cristo. Amém? Então esteja conosco às 9 horas da manhã. Por favor, você, os grupos GCRs também trabalhem isso essa semana para as pessoas estarem aqui conosco. Amém? Presencial, não é online, é presencial. Então, domingo que vem às 9 horas da manhã. Então, vamos aqui, ó. Vamos ler juntos? Você consegue ler daí, irmão? Consegue ler? Então vamos juntos. 1, 2, 3 e já. 2026 será um ano redentivo, onde o Senhor restaurará áreas que precisam irreversivelmente perdidas, trazendo vida nova ao que estava estéril. 2. Como filhos de Deus, seremos conduzidos a lugares de profundidade espiritual, onde a voz do Pai será mais clara de qualquer ruído ao redor. 3. Como igreja, estaremos em um tempo de alinhamento e purificação, no qual o Espírito Santo removerá pesos antigos, para que avancemos com leveza e autoridade. 4. A glória de Deus se manifestará em meio aos desafios, revelando que cada batalha serviu de preparação para um derramamento maior de graça. 5. 2026 será marcado pela redenção, pela cura de feridas antigas e pela liberação dos novos começos, que testemunharão a fidelidade do Pai em cada detalhe. Você que crê, diga, assim eu, ou seja. Assim a minha vida e a sua vida reflitam o que nós acabamos de declarar, o que nós acabamos de proclamar. Às vezes a gente declara, mas não exerce fé ou posicionamento em fé. E eu quero hoje compartilhar com vocês do caos à redenção. A jornada de José. Nós acabamos de passar, ou estamos passando, para ser mais preciso, essa história de José, chamado, talvez mais conhecido como José do Egito. Só que ele não era do Egito. Não é verdade? Ele não era do Egito, mas no Egito. Diga, no Egito. Deus fez coisas extraordinárias. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia porque você não estava lá. Glória porque você não estava lá. É verdade ou não é?
nós estamos sempre olhando o resultado, mas nos esquecemos do processo. Deus quer nos ensinar como filhos, como uma família, a entender e a viver processos. A história de José, irmão, ela começa com promessas e termina com propósito. Talvez você tenha promessas na sua vida, mas você ainda não as viu cumprida. Parece que elas são apenas promessas vagas. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Quantos podem dizer amém? Você só vai dizer amém de verdade se você conhece o caráter de Deus. E muitas vezes nós seremos confrontados. E é só você olhar para a Bíblia, porque todos os discípulos, inclusive Jesus Cristo, foi confrontado para saber se ele confiava ou não confiava no caráter do Pai. Lembra que domingo passado nós ministrávamos sobre Isaac? Isaac, olhamos sempre do ponto de vista de Abraão, mas agora nós passamos olhando, falamos e compartilhamos. Pensa no ponto de vista de Isaac. Pode amarrar, pai. Eu estou pronto. Eu vou ser o sacrifício? Ok, pai. Você não vai ver isso necessariamente na Bíblia, mas é isso que está lá, irmão. Você sabe, Isaac tinha alguma, como nós falamos, no mínimo 18 anos de idade, segundo os historiadores. De 18 chega até 30 anos de idade. Aí eu até compartilhava ontem aqui na reunião de oração no sábado. A gente crente gosta de fazer essas coisas, né? Assim, os crentes, assim, os pentecostais, gostam dos negócios assim. Eu ficaria que ele tinha 30 anos, para ser igualzinho a Jesus. Que dos 30 aos 33 anos de idade, Jesus realizou o seu ministério. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus nasceu com que tempo de idade? Ele nasceu com 1 ano de idade? Ele nasceu com 15 anos de idade? Ele não é uma aparição, ele é uma realidade. Ele nasceu no ventre de uma mulher, de um projeto completamente espiritual, não de uma relação de um homem com uma mulher, mas do projeto do Espírito fez nascer no ventre de Maria uma semente, que essa semente foi se desenvolvendo, esse embrião foi crescendo, então nasceu Jesus. Eu pergunto para você, Jesus teve que fazer meses, ano, aninho, 2 aninhos, sim ou não? E a cada tempo que se fazia era necessário que Jesus também se desenvolvesse. Assim como a Bíblia diz sobre Samuel, que ano após ano, Ana fazia o quê? Trazia vestes novas para Samuel. A Bíblia diz que Deus, desculpa, também, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo crescia, diga crescia. Em quê? Graça, conhecimento e estatura. Amadurecimento. Graça, conhecimento, revelação. Amém? Se mistura. E estatura, ele se desenvolvia. Isso é um corpo. Isso é a gente, irmãos. Oh Deus, ajuda-me. A continuar, sabe, ajudando você a desconstruir. Diga desconstruir. Eu entendo que nós estamos num tempo. Eu compartilhava com um irmão, que eu já nem lembro quem era, meu Deus do céu, mas tudo bem. Que existiu um tempo na minha vida que eu precisei descontaminar. Nunca, se é para você se desviou? Depende do que você entende de desvio. Porque a gente sempre entende um desvio, a gente diz assim, eu fui para o mundo, desde que Jesus me resgatou. Eu nunca mais voltei a algumas práticas, alguns princípios. Porém, muitas vezes a gente vai se desviando dos propósitos. Ou, melhor, às vezes nem conhece o propósito. E aí o que acontece? Gênesis capítulo 37, até os 50, fala da jornada de José. Essa história, ela começa exatamente com promessas, e ela termina com propósito. Entre 2
extremos. Quais são eles, Sérgio? Diga caos, significa rejeição, injustiça, esquecimento. Esse é o primeiro extremo, o extremo do caos. E o segundo, mas Deus, diga comigo, mas Deus nunca saiu do controle da história. Meu Deus, você está de brincadeira. Não é possível, só podia ser o diabo. Você acha? O diabo é só coadjuvante na história, irmão. Assim como o Espírito levou Jesus para o deserto para ser provado, testado, mas não é o diabo que faz as coisas. Era Deus agindo e operando através das circunstâncias, das realidades, dos extremos. E ele nunca perdeu o controle. Posso ouvir um amém? José nos ensina que o caos não anula o plano de Deus. Ele pode ser o caminho para a redenção, a jornada para a redenção, para o pleno, para aquilo que vai se completar, para aquilo que vai se realizar. Ah, meu irmão, até acabei de lembrar com quem eu estava compartilhando. Porque esse irmão está falando e ele disse assim para mim: Sérgio, obrigado, porque é exatamente isso que eu estou vivendo. O quê? Descontaminar. De quê? Do que talvez você aprendeu errado, do que você viu errado, do que te ensinaram errado, do que você, sabe, ideologicamente imaginou que teria que ser assim, e aí você foi... Precisamos olhar para a igreja como que? Diga comigo, como uma pessoa. Não apenas como uma instituição. Amém. Nós somos legalmente uma instituição. Nós somos um CNPJ. Nós temos responsabilidades a cumprir, né, com as pessoas, com aquilo que a sociedade, né, demanda de nós. Mas nós não somos necessariamente a instituição religiosa, o templo, o prédio, o espaço físico. Não. Não é essa a essência do propósito. E nem mesmo a placa, a CCR. A CCR é um propósito dentro de um propósito maior, que é ser o quê? Uma expressão de uma pessoa. Qual? Qual pessoa? Diga Cristo. Jesus é o? Diga cabeça. E nós somos o quê? O corpo, os seus membros. Paulo vai ensinar isso no livro de Coríntios. Nem todos são olhos, nem todos são boca. Então, qual é a referência que está fazendo? É um prédio maneiro, bonito, fantástico. São as luzes, poxa, olha que maneiro, agora tem uma projeção. Hoje tem igrejas que, sabe assim, mandam ver, não perdem nada, de repente, para um evento, sabe, social, de grandes, sabe. Tem igrejas que não perdem nada, muito pelo contrário, irmão. Tem igrejas que tem som melhor do que em alguns lugares. Tem luzes melhor, tem um LED melhor, tem um monte de coisa melhor. Mas a pergunta é, isso é igreja? Isso é igreja, irmão? Amém, nós queremos melhorar, queremos fazer melhorias aqui na igreja. Para quê? Para que você possa, sabe, receber melhor, né, ter mais benefícios. Em que sentido? Conforto. Mas, irmão, se a gente colocar os olhos nessas coisas, a gente está mais perdido do que não sei o quê. Como diz, do que cego em tiroteio, de cachorro quando cai de mudança. De um caminhão, né, de mudança. Sabe? Isso é ser igreja? Não! Igreja é uma pessoa. Então, todas as vezes, diga comigo, todas as vezes que eu pensar na igreja, eu preciso parar para pensar numa pessoa. Ou numas pessoas. Isso ajuda
ou talvez nem tanto. Mas essa é a realidade. Qual a realidade, Sérgio? Pare de olhar para a igreja. O que eles vão me oferecer hoje? Será que tem uma salinha boa para minhas crianças? Amém, irmão? Nós queremos ter uma salinha cada vez mais confortável, sabe? Professores mais bem preparados, treinados. Amém? Para que a sua criança seja impactada como a Carol foi, com 5 anos de idade. Como uma mãe que fala que aos 4 anos de idade ela recebeu Jesus no coração dela. Não despreze, tá? Se a criança não entende nada, entende sim, para com esse negócio. Quanto mais marca de Deus tiver nas nossas crianças, mais eles serão homens futuros, mulheres futuras, menos, sabe, marcadas por esse mundo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Tem até um grande filósofo, que eu não me lembro como é que é o nome dele, mas que diz, sabe, crianças que são, né, que sofrem menos dores, traumas na infância, serão homens menos quebrados, menos sofridos no futuro. Então precisamos olhar a igreja como uma pessoa. Amém, irmão? Jesus a cabeça e nós o corpo, a igreja. E eu queria falar dessa jornada agora com vocês de uma forma, olha só, 11h12. Lá para as 15 horas eu devo terminar esse negócio. Mas olha aqui, eu vou dar um pequeno resumo em 2 linhas, 3 linhas. Desde o capítulo que começa Deus revelando a José um sonho. E você lembra do sonho que ele teve. E ele vai falar isso, né? E ele publica isso, desse sonho, para a sua família. Primeiros que ficam meio chateados, meio invocados, é quem? O pai. Primeiros irmãos, são 2 sonhos, é verdade. Primeiros irmãos, ele vai publicar e vai falar, olha, eu vi as espigas e tal, bababá. Aí depois ele diz, eu via também as estrelas e não sei o que. Aí até o próprio pai, quem era o pai de José? Ou Israel. A nossa cabeça, né, precisa funcionar o tempo todo, irmão. Ele falou, será que eu vou ter que me dobrar a você, José? Será que eu também vou ter que me dobrar a você? Já não basta que os seus irmãos vão ter que se dobrar, eu vou ter que me dobrar a você, José? Segue o fluxo, irmão. Segue o baile, segue o destino aí, vai. Segue a jornada. Capítulo 37. José é traído pelos irmãos e vendido como escravo após compartilhar seus sonhos. Se depois você quiser, eu posso te dar um resumo um pouquinho maior de cada capítulo. Mas eu trouxe aqui um mais sucinto para que a gente possa caminhar. Capítulo 38. Judá falha moralmente, mas Deus preserva a linhagem da promessa por meio de Tamar. Judá é irmão de José. Ok? Capítulo 39. Poderia falar outras coisas aqui. Porque ele perdeu os filhos, né? Aí você vai se lembrar, não tinha como suscitar, né, uma descendência, sua própria nora tem uma relação com Judá, mas senão a gente vai perder muito tempo. Gênesis 39, Deus prospera José, mesmo quando ele injustamente é lançado na prisão. Por que José vai parar? Está ali, ó. Por que José vai parar na prisão, irmão? Porque ele está lá, agora ele já foi vendido, amém? Primeiro ele foi colocado numa cova, né? Depois eles pensam, caramba, esse sonhador tem que morrer. E aí eles fazem de tudo para o menino José, para o mais novinho da turma, agora ser exterminado. Em um determinado momento, alguém sugere, fala assim, não vamos fazer isso, cara. O próprio irmão, primeiro a se levantar foi o Rubem, o irmão mais velho, disse, não vamos fazer isso, está passando uma caravana de ismaelitas, vamos vender esse menino. E tal, mas como é que a gente vai explicar? Cadê? Tá vendo? É bom ter gente assim. Isso aí. Primeiro queria matar, e aí jogou dentro de uma cisterna. Aí depois vendeu para a caravana de ismaelitas, para ele ser lá um escravo. E aí foi-se o José.
E para falar para o pai, para dar um jeitinho, para dar um... Como é que fala isso juridicamente? Quando você... Um álibi. Para dar um álibi para o pai, ó, pegou a roupa de José, mexeu de sangue no animal e falou assim, ó, teu filho deve ter morrido por algum animal. E o baile segue. Capítulo 40. José interpreta sonhos lá na prisão onde ele está. Porque ele agora foi vendido pelos ismaelitas. Os ismaelitas vendem ele para um capitão da guarda do rei, do faraó. E ele vai trabalhar lá, e esse capitão percebe que esse homem, sabe, Deus está abençoando tudo que ele faz, tudo que ele está, sabe, agindo ali, operando, Deus está com ele. Meu irmão, nós estamos falando de gente ímpia. Amém? Nós não estamos falando de crente. Crente consegue ver, ter um bom olhar, pelo menos deveria em tudo. Mas estou falando de gente ímpia. Cara, Deus só pode ser que esse cara. O homem disse, cara, bota ele aí para fazer os negócios aí que está tudo dando certo. Esse é o José. E, em determinado momento, a mulher do capitão da guarda põe os olhos em José e começa a fazer, se você acabou de ler isso, irmão, ela começa a fazer várias tentativas de tentar ter uma relação com o José. Dizem que ele era afeiçoado e bonito, sabe? E aí a mulher começa a assediar José. Acha que é só homem que assedia a mulher? Tem vários tipos de assédio. E ela começou a assediar, até um dia que ela preparou que todo mundo saísse da casa. Ela deu, de repente pagou para todo mundo, falou assim, hoje vocês vão ter folga, mas está todo mundo recebendo. Saiu todo mundo. José chega para trabalhar na casa. Ela o quê? Ataca o homem. A Bíblia diz que ele fala, usa umas palavras e como eu poderia fazer isso com o meu Senhor. O meu Senhor, ele está falando literalmente, aquele para quem eu trabalho. Mas também como eu farei isso diante do meu Senhor. Não tem uma consciência só para com Deus, também para com os homens. A nossa vida e a nossa jornada não tem assim, problema, o que eu faço não interessa. Deus conhece meu coração, não. O que você faz interessa sim. Porque é esse evangelho que as pessoas precisam ver, não um evangelho descomprimitivo ou desumano. As pessoas precisam saber de quem nós somos e como somos e por que fazemos o que fazemos. Amém? Não é só porque a gente é crente. A gente tem propósito, tem destino, tem uma identidade para cumprir. Amém? E aí então, aquele homem, depois, aquela mulher agarra ele, ele foge, deixa as roupas na mão dela, sua túnica, e ela então começa a fazer uma cena. Ai, meu Deus do céu, olha aqui, esse homem esperou, né, o seu marido chegar em casa, os servos, e ele diz, olha aqui, ele tentou abusar de mim, ele tentou alguma coisa assim, olha aqui, ó, eu tenho prova. A Bíblia diz que quando, então, o marido dela chegou, colocou ele aonde? Num cárcere. E ele vai trabalhar no cárcere, ou melhor, ele vai ficar preso no cárcere. E lá no cárcere, o chefe dos carcereiros coloca um José para tomar conta de outros presidiários, de outros presos. Se você não sabe, isso funciona desse jeito até hoje. Tem sempre alguém que está no comando da parada. E a Bíblia diz que então José, ele começou a ser benquisto. Começou dentro daquele lugar, diga prisão, diga caos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A nossa mente precisa mudar. Porque nós estamos falando de alguém que viveu antes de Jesus. Se teve chance para ele antes de Jesus, imagina para mim e para você depois de Jesus Cristo. Você entende o que eu estou falando? Esse cara, irmão, dentro do caos, dentro de uma prisão. Primeiro botaram numa cisterna, tentaram matar. Vendido. Depois, vendido para trabalhar como escravo lá no palácio. Pelo capitão da guarda do faraó. E agora a mulher faz isso. O homem vai parar na prisão.
O homem lá na prisão começa a se destacar. O homem percebe e diz, rapaz, vou botar esse cara nesse lugar aqui. E a Bíblia diz que ele ia ganhando êxito e as pessoas iam gostando. E de repente teve lá o sonho do padeiro e do copeiro. Lembram? E a Bíblia diz que José interpretou ambos os sonhos. E ambos os sonhos falavam que um ia ser restituído, retornar, e o outro seria o quê? Morto. Quem é que foi morto? Isso, o padeiro. Quem é que foi restituído? O copeiro. Como é que você consegue guardar essas coisas na cabeça? Eu não sei, irmão, como você consegue, mas assim, o que o copeiro faz? Lembra dentro do texto? A Bíblia diz que quando ele retorna, o copeiro é aquele que serve 2 anos depois, tá, gente? 2 anos depois. Ah, bem lembrado. Bem lembrado. Quando o homem retorna, José fala para ele assim, rapaz, quando você voltar para lá, para esse lugar, lembra de mim, cara. Fala para o faraó, o poderoso aí. Fala de mim, comenta o que é, sabe? Pergunta, ele se lembrou de você? Ele se lembrou dele? Mas Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu da sua promessa. Deus não esqueceu daquilo que ele tem para cumprir. Vamos caminhar, gente. Vamos lá. Parei aonde, irmão? Esquecido pelo copeiro. O copeiro é restituído, o outro literalmente é enforcado, como ele tinha mostrado, né, no sonho, na revelação do sonho. Capítulo 41, José interpreta o sonho agora de Faraó. Quem é que tem sonhos angustiantes? Quem? Faraó. Primeiro as 7 vagas magras, depois as 7 vagas gordas. Chama todo mundo. O que eu falei? Fala, mano. Falei alguma coisa errada, né? É tão desespero para falar rápido, começa a falar um monte de palavra errada. E agora, ele chama todo mundo, ninguém consegue interpretar. Melhor, as pessoas interpretam, mas ele diz, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Acabou, tenta todo mundo, chama os magos, chama. Não consegue. Daqui a pouco, quem é que se lembra dele? Quem? O copeiro. Aleluia. Ia falar uma brincadeira aqui, para quem entende futebol, é o copeiro. Sabe quem é o copeiro? Deixa para lá. Mas aqui, escute. Entendeu nada, eu sabia. Foi quem entende futebol. É pessoas que ganham copas. Copas de futebol, copa. É o copeiro. Aqui, José interpreta o sonho de Faraó e ele gosta do negócio. E a Bíblia diz que ele é exaltado. A partir do momento que José, oh meu Deus, que José começa a interpretar o sonho para Faraó, ele vai dizendo, faz assim, ó, faz assado. As primeiras 7 vacas magras são um período de quantos anos? Primeiros 7 anos de grande fartura. Primeiras gordas. Só para saber se você está prestando atenção. Primeiras gordas, depois as 7 vacas magras. E José instruiu Faraó para dizer, olha, nos primeiros 7 anos, colha, faça reservatórios, faça assim, junte, porque vai ser 7 anos de muita abundância. Lembra 7, gente? 7 é tempo, período, propósito, pleno, completo. É um período, é uma estação que é hora de juntar, Faraó. Mas vai haver um tempo de 7 anos de grande escassez, de grande desgraça. Você lembra que uma vaca comia a outra e tal caos estava ali? Ele falou aí, por isso precisa se preparar. Quando ele fala aquilo para o faraó diz assim, gostei. Isso tem conexão, isso tem realidade, isso tem um entendimento aqui. Ok, mas quem vai botar? Vai botar quem? Você colocaria um homem que está saindo da prisão para governar
o seu país, o seu estado, para ser o ministro, para ser o ministro agora que vai lidar com as coisas, com as finanças, com o dinheiro, você colocaria? O Faraó fala assim: eu não vejo ninguém, vai ser você. Irmão, se isso acontece comigo, com você, você diz: não, comigo não. Não é comigo não, arranja outra aí. José falou: sou eu mesmo. Deus não se esqueceu de mim. O copeiro esqueceu, meus irmãos me esqueceram, supostamente, né? Meu pai me esqueceu. Eu estou à margem, sofrendo, arrebentado, injustiçado, injuriado. Pessoas que eu pude pedir ajuda também não me socorreram, me abandonaram, me largaram. Mas Deus não esqueceu de mim, sou eu mesmo. Não é um sou eu mesmo presunçoso, sou eu mesmo. Senhor, aquele sonho que tu me mostrou é para um propósito. Só que, escuta o que eu vou te falar. Uma jornada, diga uma jornada. Diga comigo, uma jornada. Nem sempre na jornada você está entendendo todo o propósito. Olha para a Bíblia e vê os homens de Deus. Muitos sofreram no processo, porque não conseguiram compreender o todo, mas mesmo assim foram obedientes. Olha, vários homens da antiga aliança e da nova aliança. Vários. Vou te dar aqui como que fala isso quando você vai dar não insight não, quando você vai mostrar uma coisa. Como é que fala isso? Num filme, por exemplo, quando você fala, não conta, um spoiler. Eu escutei isso do Paulo Borges Júnior. E se você ouvir isso solto, talvez você não vai falar, está amarrado. Isso é heresia. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, num cortezinho que eu vi, ele fala assim: Pedroca, o homem da revelação de Jesus Cristo. Deus não conseguiu, entre aspas, resolver algumas coisas com Pedro. Nem o Espírito Santo. Aí ele vai falar, e aí, óbvio, irmão, você precisa saber fazer leituras. Ele sabe quem é que trata com Pedro? Quem? Paulo. Como, Sérgio? Quando Paulo chama Pedro e fala: Pedro, eu não me lembro qual é a expressão que é usada lá, mas você é hipócrita, Pedro. Ele não falou que ele era mentiroso, ele está falando, vivendo uma hipocrisia. O que era uma hipocrisia? Pedro agia quando os irmãos, né, os judeus, seus irmãos de sangue, estavam, e quando Pedro estava com os gentios, os não-judeus, ele agia de uma outra forma. Paulo dá-lhe uma dura. Que a gente tenha mais irmãos do nosso meio assim, para dar dura a nós. Ei, ô Sérgio, por que você está sendo tão hipócrita assim? Você age de um jeito lá na igreja, mas lá fora na rua você age de outro jeito. Isso é hipocrisia, Sérgio. Você entende? Quando ele está dizendo que não foi nem Deus que resolveu, lógico que é Deus, né, irmão? É lógico que é Espírito Santo. Mas usou quem? Uma ferramenta. Lembra lá do versículo lá de Provérbios que diz que é ferro que o quê? Afia ferro. Às vezes é um irmão, que faz ficar mais muito invocado. Quantos aqui já ficaram invocados com os irmãos? Quantos aqui ficaram invocados com os irmãos? Eu vou te dar mais uma chance para você não ser mentiroso. Quantos aqui ficaram invocados com os irmãos? Graças a Deus essa igreja é de gente crente viva. Você já ficou invocado com o seu irmão, sim. Você já ficou invocado com o seu pastor, sim. Com a sua pastora, com o seu líder, com o seu discipulador. Já ficou, sim. E daí? Continua invocado, não tem problema não. Vamos continuar seguindo na jornada. Aí para aproveitar, vocês também me passam raiva, eu também passo em vocês. Ai. E ele é exaltado como governador do Egito. 42. A fome leva os irmãos de José do Egito. Desculpa. A fome leva os irmãos do José ao Egito, onde começam a ser confrontados com o passado.
Aí agora está no período das vacas magras, do desespero que pairou na terra. Então Jacó diz para os seus filhos: vão ao Egito, porque eu já ouvi que lá tem mantimento. Lá tem. Só que você vai perceber, irmão, não sei se você consegue ler a Bíblia assim. Não é que eles estão desprovidos. Eles têm muitas coisas ainda. Mas o alimento está diminuindo. Mas ele tem casa, ele tem bens, ele tem animal, tem servos. Sim ou não é? Não é isso que a Bíblia vai mostrar? E Jacó então manda os filhos irem lá. Aí você já conhece a história. José, a Bíblia diz que quando eles chegam no Egito, José reconhece seus irmãos. Mas eles o quê? Escute aqui comigo. Já escutou aquele ditado? Quem bate nunca esquece. É isso? Quem bate esquece, quem apanha nunca. Você imagina a cabecinha de José. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Vitória sobre os inimigos. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. É vingança gospel. Me mostra isso na Bíblia, irmão. Os maduros na fé sabem sofrer. Estevão, apedrejado. Pai, não imputes a eles esse pecado. Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, seja feita aqui na terra. José está na jornada. Ele está aprendendo. Jacó estava na jornada, ele estava aprendendo. Até o Moriá, uma jornada. Até que ele chegou a hora do ser pleno, do ser maduro, do ser completo. E agora, o que você faz? Quando eu era menino, sentia, mas agora que hoje eu já sou homem maduro, né, homem no sentido, né, do sexo, maduro, eu deixo as coisas de... Até quando a gente vai ser uma igreja menina? Até quando? Ah, sabe por que eu saí da igreja? Aquele irmão me irrita muito. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe qual era um dos problemas de Pedro? Não era com Cristo. Era com quem? Era com quem? Era com quem? O problema de Pedro não era Cristo, ele já tinha a revelação do Cristo. O problema de Pedro eram os irmãos. Qual é o problema da nossa igreja? O problema é que a gente quer Jesus, mas a gente não quer os irmãos. Tem irmão que eu falo, meu Deus do céu, dá para levar para outra igreja, Senhor? Eu não faço esse tipo de oração. Porque se Deus mandou para cá, Deus está falando assim, é você que cuida, é você que restaura, é você que ajuda, é você que socorre. Ah, mas eu não sou capaz. Deus não é louco. Tem hora que a gente brinca, como foi falado antes. Senhor, tu pensa que eu sou Rambo? Sou Rambo não, Deus. Deus fala, eu te ajudo. Eu te sustento. Essa pastora Lud. Ai, ai, ai. Onde começa a ser confrontados com o passado. Falei já, né? Capítulo 42. A fome leva os irmãos de José ao Egito, onde começam a ser confrontados com o passado. Aí José faz toda aquela coisa, né? Bota lá, devolve o dinheiro. Primeiro momento, devolve o dinheiro. E eles chegam em casa, no meio do caminho, né? Ué, o que é isso que fez? Gente, eu não sei qual é o primeiro que abre lá a sua sacola, tá os mantimentos, além da tá o dinheiro de volta. Quando eles saem abrindo, tá tudo lá, tudo de volta. Foi, meu Deus do céu, o que aconteceu? E aí eles voltam e narram essa situação para Jacó, seu pai. Capítulo 43.
os irmãos retornam com Benjamim, revelando mudanças em seus corações. Porque José apronta, faz uma pegadinha. Ele pega o seu copo e coloca ali no depósito, na sacola de Benjamim, porque ele diz: vocês estão aqui como espias. Se vocês não trouxerem, porque eles mesmos falaram: não, meu pai perdeu um filho, e o que está lá é o mais novo. Ele disse: vocês são espiões. É assim que fala? Espiões. Vocês são espiões, vocês estão aqui só para ver a terra e depois atacá-la. Não, mas nós temos um irmão, não é isso? Ele falou assim: então, enquanto vocês não voltarem com esse irmão mais novo, vocês vão ser tidos como alguém que é um espião. Chega em casa, o que acontece? Eles têm que falar agora para o pai. Ele fala: pai Jacó, aconteceu isso, isso e isso. E nós falamos isso e Jacó falou: meu Deus, já não basta eu ter perdido o meu José, e agora vocês querem que eu dê. Sabe, porque José tinha Benjamim como seu próprio filho. Mas ele tinha como um substituto, gente. Isso vai ser lá no capítulo 50. O que ele vai fazer? Ele vai dizer: eu tinha ele como uma substituição por José. Porque ele agora vai me ser como um filho. Pensa na ideia, irmão. Estou te falando para você pensar numa pessoa, pensa numa família. O que Jacó queria? Jacó queria o quê? Um filho. Da mulher que ele mais amou. Da mulher da aliança. Teve as outras concubinas, não é verdade? Mas José era filho dessa herança. E Benjamim, seu irmão, da mesma forma. Então, os irmãos retornam com Benjamim para dizer: tá vendo, ó, é verdade, ó. Aí, o que eles fazem? Libera de novo eles e põe na boca da sacola do Benjamim o quê? A sua própria taça. E aí, no meio do caminho, ele faz uma incursão e diz: vem cá. Tô falando a história errada, gente, me ajuda aí, tá bom? É muita situação, tá bom? Eu tô aqui só para a gente... E aí, quando ele vai fazer isso, eu acho que próprio Judá, né? Judá diz para o pai: pai, é o seguinte, na hora da volta de levar Benjamim: pai, é o seguinte, se acontecer alguma coisa com Benjamim, você pode ter meus próprios filhos como se fossem seus. Não é isso? Estou correto, né, na história? E aí, ele deixa levar. Quando deixa levar, acontece essa situação. E o que acontece? José, me parece, irmãos, eu não sei se você faz essa leitura assim, me parece que José, ele está se aprontando totalmente para dar um troco, revanche contra os irmãos. Ele está aprontando tudo para dizer: agora, vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês. Escute o que eu vou falar para você. Os maduros sempre vão entender quem são os seus irmãos. Tem gente que vai passar e vai embora, que não considerou você como irmão, mas você considerou ele como irmão. Amém? Gente, a gente precisa amadurecer. Paulo, que a gente fala tanto, no meio de uma missão, ele fica invocado com Barnabé, que era mais maduro do que Paulo, tá? Se você for estudar a Bíblia. E João Marcos, que no meio do processo que era parente de Barnabé, né? Não sei se ele era sobrinho, eles tem algum problema. E Barnabé e João Marcos, né? Ou Marcos, que estava lá escrito, ele não quer seguir na missão, na viagem. E Paulo fica, invocado. Escuta o que eu vou te falar. Irmão, é possível a gente ficar invocado com o irmão. Só não é possível a gente, largar irmão, abandonar o irmão, excluir irmão, só porque ele pensa diferente de nós.
Outro dia eu escutei um corte de um podcast do Tasso, acho que ele Turgo. Gostei muito do que ele falou. Ele falou assim: nós precisamos ser amigos presenciais, mas nós podemos ser inimigos ideologicamente. Entende? Que existe uma diferença. A gente confunde tudo. Você pode pensar diferente de mim, mas a gente é irmão, a gente é amigo. Se você não sabe, né, dentro do protestantismo, existem dois grupos, entre tantos outros, mas que são mais da linha reformada, que são os arminianos e são os calvinistas. Ou os calvinistas e os arminianos. O que acontece? Você vai ver que alguns irmãos que foram grandes ícones no meio dessas grandes duas linhas, né, de pensamento, você vai dizer: ih, rapaz, tem gente que é que nem Flamengo e Vasco. Dá para a gente ir lá para o estádio, só não dá para a gente ficar muito tempo junto, que vai dar ruim. É assim que muita gente pensa, não consegue separar as coisas. Era o que acontecia. Eu não me lembro quais eram os grandes influenciadores, sim, sabe, gente de muito nome dentro da jornada cristã, que tinham pensamentos diferentes, mas diziam, tipo assim: quando eu chegar no céu, eu vou encontrar o irmão Calvino na minha frente, porque ele é mais maduro do que eu. Ou uma outra pessoa, uma figura assim, sabe? Então, sabe, irmãos, nós precisamos amadurecer nesse sentido. Qual? Vamos amadurecer na fé e pensar que a gente pode ter dificuldades e problemas, porém, o amor que nos une é maior do que nos separa. Amém? E os irmãos de Benjamim, né? Os irmãos, né? Todos, os irmãos de José, melhor dizendo, eles começam, né, a revelar alguma coisa no seu coração. Bem, rapaz, nós mentimos para o nosso pai, falamos que foi um animal, mas foi nada. Agora a gente está sofrendo isso aqui, ó. Isso aqui só pode ser uma paga do que a gente fez. Capítulo 44. Judá se oferece no lugar de Benjamim, demonstrando arrependimento genuíno. Capítulo 45. José se revela, perdoa os irmãos e reconhece a soberania de Deus. Capítulo 46. Jacó e sua família descem ao Egito sob a direção e promessa de Deus. Capítulo 47. José administra o Egito durante a fome e preserva vidas. Gênesis 48. José abençoa os filhos de José. Isso. Jacó abençoa os filhos de José, invertendo a ordem natural. Agora aqui já os filhos de José mesmo. Qual era a ordem natural? O mais velho, sempre lembra do primogênito? É ele que recebe a honra. Jacó inverte a mão e abençoa quem? Efraim, no lugar de Manassés. E diz como que seria. José até tenta intervir, fala: pai, mas peraí, está errado. Jacó, capítulo 49. Jacó profetiza sobre o futuro das tribos de Israel. E Gênesis 50, José reafirma o perdão e declara que Deus transformou o mal em bem. Amém? Posso começar a pregar agora? É rápido. O caos não cancela a promessa. Diga comigo: o caos não cancela a promessa. Capítulo 37 e 39 fala sobre isso. E como nós já mencionamos, José tinha sonhos dados por Deus, mas a realidade parecia contradizê-los. Como? Qual é a manifestação do caos na vida de José? Diga comigo: rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, esquecido pelo copeiro. Humanamente, irmão, tudo apontava para o fracasso. Tudo. Mas espiritualmente, Deus estava trabalhando nos bastidores. Escuta o que eu vou falar com você. Os seus caos, que às vezes, diante da promessa que Deus deu, da promessa que Deus enviou, que talvez você esteja vivendo, não é
por causa nem de você mesmo. É por causa do propósito. Quer que eu mostre para você um princípio? Está lá o jovem Daniel, exilado, tirado do seu povo, levado para a Babilônia, tentando que a cultura da Babilônia se infiltrasse na mente, no coração de Daniel e também dos seus amigos. Como é que eles se chamavam? Não é isso que eles se chamavam. Misael, Ananias e Azarias. É isso? Esses eram os nomes deles. Mas nós falamos Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi o nome que o faraó lá, faraó não, o rei lá, o rei Nabucodonosor, era ele nessa época, né? Foi ele que instituiu, porque cada um dos seus nomes representava um deus do que ele servia. Acur, e assim vai afora. E aí o que acontece? Você olha para isso e você pensa, é só uma coisinha que a Bíblia está relatando. Não, a Bíblia está relatando algo para mostrar para nós que a nossa identidade, ela vai dizer de quem nós somos. Vai mostrar e revelar quem nós somos. E às vezes na hora da pressão e da dificuldade, é que a gente vai ver realmente quem a gente é. Não é quando a gente está na igreja, é quando alguém no mundo diz assim, tu é um mentiroso, um falso. E você não é um mentiroso e um falso. Você está sendo injuriado, injustiçado, mas você continua se mantendo. E você não abre a sua boca para maldizer ninguém, para destruir ninguém. Você percebe o dano, fica chateado, fica ferido, fica machucado, mas não para na jornada. Amém? Não foi isso que aconteceu com Daniel? Colocado na cova dos leões. Quem é que foi colocado na fornalha? 7 vezes, olha o 7 aí, ó. 7 vezes aumentada. Não foi Misael, Azarias e Ananias? Foi ou não foi? A Bíblia diz que o rei estava muito constrangido de jogar eles ali dentro, porque ele gostava deles. Escute, tem gente que gosta da gente, mas se a gente entrar numa fornalha, o problema é nosso. Agora tem gente que dá a vida por nós, gente. Eu não estou te falando de homem nenhum não, tá? Que nenhum de vocês aqui são capazes de dar a vida por mim, nem eu por você. Estou falando no sentido mais pleno. Mas dentro de um propósito, a gente está dando a vida um para o outro. Amém? Nós estamos sendo o amigo, o socorro, a ajuda. Glória a Deus. Quando eu falei não dá, não me leve a mal, por favor. Talvez você dê. Mas quando o rei mandou aumentar, jogou eles lá dentro. E quando ele foi olhar, a Bíblia diz que o quê? Ele já não via 3 homens, mas ele via 4. E a aparência do 4º homem era semelhante ao quê? Ao do filho do homem. Irmão, eu não sei que ideia que ele tinha. Eu não estudei para isso, para saber o que ele estava falando. Mas ele está falando, isso aqui não é coisa natural. Isso é coisa de Deus. Isso é um Deus. E era um Deus mesmo. Era o próprio Jesus andando com eles. Agora escute, estou te falando. A Bíblia diz, o texto, que eles foram amarrados. Diga amarrados. Mas eles andavam lá dentro. Às vezes você pode estar amarrado. José estava preso. Paulo estava preso. Silas estava preso. Muitas pessoas estão presas, mas elas estão livres. O que faz você ficar preso não é a circunstância, e sim a falta do entendimento do propósito. Quando esses homens foram chamados assim, ei, vocês vão ter que se dobrar. Quando eu tocar aqui o toque, vocês se dobram. Eu não quero fazer isso com vocês, eu gosto de vocês. Mas se vocês não se dobrarem, é isso que vai acontecer. O que eles disseram? Ananias, Azarias e Misael. O que eles disseram? Ó rei, fique sabendo o Senhor. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser nos livrar, o que acontece? Nós vamos morrer. Mas nós entendemos de propósito. Meu Deus do céu. Será que eu vou chegar um dia a ser maduro desse jeito, meu irmão?
Será que eu estou pronto? Eu só posso estar pronto para morrer pelo Evangelho quando eu estiver vivendo por ele. Disse o John Piper, a gente quer morrer, mas não quer nem viver. Que você viva pelo Evangelho. Como? Como é que eu posso crescer? Mais conhecimento, Senhor, mais revelação. Quero conhecer teu caráter. Cada vez que vier uma dúvida no meu coração, querendo me roubar, querendo dizer que isso tudo é uma farsa, que tudo isso é uma mentira, isso tudo vai passar e vai mesmo. Mas, porém, a tua palavra permanecerá para todo sempre. E a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela divide alma, espírito, pensamentos e propósitos do coração. Que eu entenda e que você entenda que esse projeto que nós estamos vivendo e passando, agora escute, a questão não era como a gente é menino. A questão é que quando a gente vê uma cena dessa e fala, caramba, eu queria ser o Misael, o Ananias e o... esqueci já o nome do outro. O Azarias. Quase foi o azarado. Eu queria ser eles para mostrar para o mundo quanto que nós somos poderosos. Meu irmão, o foco não era o Ananias, não era o Azarias, não era o Misael. O foco era o que era semelhante ao Filho do Homem. O foco é Cristo. Nós queremos, às vezes, tomar para nós aquilo que só é dele. Deus não divide a glória dele com a glória do homem. Você é só canal. Você vai sempre passar no processo. Para quê? Para manifestar o Cristo. Por que que Paulo e Silas, quando cantavam e declararam, o terremoto veio? Todo mundo podia fugir, mas não fugiu. Por quê? Tinha um propósito. Qual era o propósito? Meu irmão, quanto eles cantavam. Por isso que eu quero te dizer, quando você está passando no perrengue, abra a tua boca e cante. Ou adore, se entregue. Deus está doendo, está sofrendo. Está chorando, dói. Está sofrendo, dói. Dói não, como é que fala? Canta, né? Como é que é a música? Acho que é da irmã Cassiana. Então louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve, não é isso? Por quê, irmão? É porque você precisa entender que o processo, sabe, às vezes tem de choro, de sofrimento, de dor, de sensação de abandono, você está sendo testado. Senhor, mas mesmo assim eu não te nego. Mesmo assim eu não te deixo, Senhor. Você lembra quando Pedro negou Jesus? Nós já compartilhamos isso. Porque quando Pedro ressuscitou, ele disse, mandou um recado, diz assim, ó, desculpa, Jesus, diga para Pedro, para ele me encontrar lá no mar. Por quê? Isso aqui é princípio. Porque o problema de Pedro não era necessariamente a negação para Jesus, era a negação com os irmãos. Todos podem te abandonar, mas eu jamais... Você é aprovado pelo que você fala. Então, na hora que eu falo, Jesus, ajuda aqui nós, Senhor. Eu tenho falado umas coisas aqui que eu falo, Senhor da glória. Mas amém, irmão. Se não é sobre o Sérgio, é sobre o que vai produzir através do Sérgio. Porque as mãos dos caras foram amarradas, eles atearam o fogo 7 vezes mais, mas eles andavam no meio do fogo. E o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele rei, a partir daquele momento, fez um decreto dizendo ao Deus de Misael, Azarias, e seja assim, assim, assado. Sabe por quê? Quando Paulo e Silas cantavam, não necessariamente eles eram o objeto da libertação. O objeto da libertação sempre é o próximo. O que está mais perto. O que está junto. O que está vendo. Amém? Então, meu irmão, deixa as pessoas verem o que está acontecendo com você. Tua dor, teu sofrimento. Mas isso vai envergonhar. Fica firme, vaso. Fica firme. Eu sei usar umas palavras de pentecostal raiz. Fica firme no posicionamento. Deixa todo mundo ver.
Deixa todo mundo ver que você não vai negar teu Senhor, que você não vai abandoná-lo. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai às vezes cantar angustiado, você vai, meu irmão, mas você vai dizer: papai, sou teu filho, tenho herança de Deus e sou cooperador com Cristo. Assim como Cristo sofreu, nós estamos sofrendo para um propósito maior. Qual? Salvação dos irmãos. Diga comigo: salvação dos irmãos. Sejam eles da nossa família sanguínea, sejam eles fora da nossa família sanguínea. Irmãos. Posso ouvir um amém? Deus estava trabalhando nos bastidores. Qual é a lição central? O caos não é evidência da ausência de Deus, mas muitas vezes do processo de Deus. O caos não é evidência da ausência de Deus, mas muitas vezes do processo de Deus. Verso 39, versículo 2 e 21. Deus estava com José. Olha o que diz aí. Ora, Yahvé, ou o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Foi logo no início. Verso 21. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar o quê? Graça aos olhos do carcereiro-chefe. Ele não encontrou no primeiro momento graça diante do rei. Ele encontrou graça onde? Do carcereiro-chefe, irmão. Significa, muitas vezes nesse processo, assim como José, o caráter de José foi moldado. Diga comigo: o caráter de José foi moldado. Diga: a fidelidade de José permaneceu. A mulher disse: deita comigo, fica comigo, ninguém vai saber. Posso te garantir que não faltou vontade para José. Nós não estamos falando que não tem vontade. Ô crente, escute uma coisa que eu vou falar para você. Eu lembro de um amigo, a gente orando há muito tempo atrás, antes de, convertido, para entrar no meu primeiro relacionamento na vida cristã. Estava que nem um menininho de 10 anos que não sabia como fazer. E um amigo muito chegado orou dizendo: Senhor, me faz ficar, sem desejo. Eu falei: eu não vou orar isso não, velho. Eu vou orar isso não, irmão. Estou fora. Porque eu sabia que seria irreversível. Se Deus tira, vou ficar eunuco. Vou ficar sem vontade. Eu não quero ficar sem vontade, não. Agora escute o que eu vou falar para você. Seus desejos não podem ser maior do que o propósito do desejo daquele que te conquistou. Por isso, vença os desejos, seus amores. Seja ele por homem, por mulher, por animal. Que isso, Sérgio? Tem gente que tem desejo por tudo, irmão. Por tudo. O que vai nos vencer é o que a gente mais ama. O que você ama mais? José amou mais o seu Senhor do que a sua desejo. Eu ia falar neurônios. Como é que fala isso? Os seus hormônios. É perto, hormônios e neurônios são parecidos, mas são coisas diferentes. De qualquer forma, ele venceu os dois, amém, irmão? Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e o poder e o fez encontrar graça, diga Jesus, aos olhos do carcereiro-chefe. Amém? Qual é a aplicação? Há momentos em que a promessa parece distante, mas Deus nunca perde o controle da narrativa. Se Ele disse, Ele cumpre. Diga comigo: Senhor, Tu disse, e o Senhor cumpre. Às vezes a gente está esperando profecia de profeta, enquanto o profeta maior já veio, a plenitude dos tempos e que nos garante a perfeita redenção. Quantos entendem o que eu estou falando? Até quando a gente vai ficar esperando profecia de gente? Amém? Que são gente que às vezes é usada por Deus, glória a Deus. Se quiser chegar, amém, chega, amém? Mas eu não vou atrás de profeta.
a voz do Senhor vai me alcançar no processo. Amém? Porque enquanto a gente for menino, a gente vai ser levado por toda sorte de vento de doutrina. Nós estamos pensando mais na doutrina do que na pedagogia. Deus quer nos ensinar no processo, irmão. Escute. Eu falei até aqui, né? O que hoje parece prisão pode ser preparação. Amém? Deus vai nos fazer compreender seus sonhos do ponto de vista do seu propósito. Porque José tinha um ponto de vista. Os discípulos de Jesus, caramba, medi um. Os discípulos de Jesus tinham um propósito. Qual? O Senhor vai restaurar a nossa vida como país. O Senhor vai nos restaurar como indivíduos, cidadãos. Deus vai trazer honra sobre nós. Aprisionado desde o Egito, depois pelos romanos, depois na Babilônia, para lá e para cá, sendo escravo. Quando o Messias chegou, o que eles falaram? Você sabe que Judas negou Jesus? Judas era muito fiel, tá? Mas quando a fidelidade de Judas foi confrontada com aquilo que ele imaginou e projetou, foi o problema. Por isso que de remorso, ele não aguentou. Ele desespera. Mas Judas foi salvo ou não foi salvo? Não vou entrar nesse mérito, eu sei que é complexo, mas escute o que eu vou te falar. Uma coisa eu sei. Ele sabia, e tantos outros que também fizeram mal, sabia que era um sangue inocente. Um sangue de um justo. O que eu fico com você aqui? Nossa vida, nossos sonhos têm que ser do ponto de vista do propósito e não do entendimento, da nossa, intelectualidade ou capacidade, das nossas expectativas humanas. Diga comigo, expectativas humanas. Das nossas carências, diga carência. Quem aqui não tem carência, irmão? Você não tem carência? Se você não tiver carência, eu acho que você não é um ser humano. Até os animaizinhos têm carência. Tem ou não tem? Quem tem cachorrinho aqui sabe. Em casa. Não é? Já que trabalhou muitos e muitos anos com os petzinhos da vida. Os gatinhos, cachorrinhos. Fora os outros que estavam lá dentro, né? Tem outro tipo de animais que às vezes trabalham com a gente, né? Tô brincando. Tô brincando, gente. Não leva isso em consideração, não. Tava falando de gente, tô brincando. Mas assim, carências, nossas carências, dos nossos achismos humanistas caídos, dos nossos desejos individualistas, do nosso egocentrismo. Não é desse ponto de vista que você tem que enxergar. E nem eu, um sonho. Eu preciso enxergar um sonho do ponto de vista do que Deus quer fazer, que vai muito além de mim mesmo. A redenção nunca é só sobre mim, é sobre a minha casa, é sobre o meu amigo, é sobre a família, é sobre os moradores dessa terra, é sobre a humanidade, é sobre Copacabana. Caída na sua mentalidade, mas restaurada no propósito, porque Deus nos plantou aqui para ser a igreja, a pessoa relevante que vai influenciar pessoas a abandonarem práticas e ideologias que são de culturas caídas, fraquejadas, destruídas. Posso ouvir um amém? Você pode ser essa pessoa? Eu posso ser essa pessoa? Alguns anos atrás, Deus me perguntou, debaixo de uma circunstância das mais difíceis que eu tinha passado: posso contar com você, Sérgio? Porque eu estava me sentindo injustiçado, me sentindo exposto, por causa de uma circunstância. E Deus falou: posso contar com você? Eu falei: como assim, Senhor? Você é capaz de amar essa pessoa? E para não ficar aqui a sua cabeça vagando, não tem nada a ver com meus líderes. Também não posso dizer muito, senão entrego tudo. Posso contar com você, filho? E anos se passaram e depois eu perguntei para essa pessoa: como eu agi com você? Como você se sentiu? Eu te deixei?
Eu te abandonei, porque na minha cabeça eu achei que não, mas eu queria saber dele. Como que você sentiu? Como que você sentiu? Perguntei para ela. Ela e ele, ela e ele, ela e ele. Não é a ele não, mas é porque eu não quero entregar o fato. Consigo mais 5 minutos? Seu? Também é aquele que deixa constrangido, né? Vai falar que não? Talvez tem gente que vai falar que não. Então, para ser melhor, se você precisa sair, como eu sei que a Mari precisou sair por causa de um compromisso, não foi isso? Eu vi ela falando com você aí atrás. Se você precisa sair, seja abençoado em nome de Jesus. Não é nem no meu nome, porque eu não posso, sabe, é no nome dele. Fique em paz, vai para o seu compromisso, para aquilo que você necessita. Segundo ponto e último, a redenção transforma a dor em propósito. Diga, a redenção transforma a dor em propósito. Gênesis 41, 51 e 52 diz assim: antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez o quê? Esquecer meus dias difíceis e toda a família do meu pai. Será que Deus me fez esquecer deles ou da dor que eles me fizeram viver? Talvez nesse primeiro momento, José está dizendo: Deus me fez esquecer, foi de todo mundo, quero saber de ninguém. Todos eles me deixaram mesmo? Problema. Estou agora onde estou, porque Deus me honrou. Você agora vai comer o quê? Vai não. Não tem aquela vozinha, vai não. Não tem esse como é que chama um negócio desse? Um meme de voz. Vai não. Uma coisa assim. Comeu o pão que o diabo amassou. O diabo não amassou o pão. Vai não. Deus me fez esquecer. Olha aí. Ao Manassés, né? Esclarecendo. Deus me fez esquecer meus dias difíceis de toda a família de meu pai. 52. Quanto ao segundo filho, ele chamou de quê? Efraim. Justificando. Deus me fez prosperar na terra dos meus sofrimentos. Jacó coloca a mão sobre quem? Manassés ou Efraim? Jacó coloca a mão sobre a cabeça na mão de quem? Sobre o Manassés, o mais velho, ou sobre o mais novo? Não é acaso, irmão. É propósito. Deus me fez prosperar na terra dos meus sofrimentos. Agora, 45:5. Mas agora não vos entristeçais mais, falando para os irmãos, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas. Preservar o quê? As vossas vidas, que Deus me enviou diante de vós, ou à frente de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me diante de vós para garantir, diga garantir. Às vezes a gente está procurando garantia onde que não pode dar. Suas finanças não podem te dar garantia. Seu filho não pode te dar garantia. Sua esposa não pode te dar garantia. Meu irmão, a igreja não pode te dar garantia. Mas eu quero te dizer o que pode te dar garantia. Ele é a sua garantia. Porque quando ele voltar, o selo do Espírito está em mim, está em você. E você não vai precisar fazer nada. Você vai só entrar no gozo do teu Senhor. Amém? E aí, diante dele, você vai comparecer para dar o quê? As suas recompensas. Deve ter um propósito. E eu vou terminando dizendo: Deus enviou diante de vós para permanência, para garantir a permanência da vossa, o quê? Descendência na terra. Qual era o propósito? Descendente. Deus está sempre olhando a próxima geração, os próximos filhos. Quantos anos nós vamos viver, irmão?
Se Deus for muito bondoso com a gente, muito, Deus nos dê graça e a gente tiver muita responsabilidade com a nossa saúde, com o que a gente come, assim vai, sabe? Entende? Já entendeu, né? Então, se for mais, né, 40 anos, 50 anos, caramba, Sérgio, você vai estar lá com 100 e tal? É. E aí? Se for cheio de propósito e cheio de cumprimento, glória a Deus. Se não, Senhor, pode levar. Amém? Estou falando, pode ser amanhã, irmão. Não estou com medo de morrer. Eu só tenho uma sensação que eu ainda não cumpri o meu chamado e propósito claramente. Não é o meu chamado como pastor. Não é um chamado como filho, como esposo, como pai. Não é isso. Eu estou falando para o meu amado. Fazê-lo compreender mais, revelar mais ele, manifestar mais ele. Portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. Quem mandou ele para lá? Agora ele não está dizendo que foi o diabo e nem a família. Quem me mandou para cá? Quando você estiver nos seus perrengues, não fique na dúvida. É Deus que está te fazendo passar nessa prova. Por quê? Diga, eu sou filho. Diga, eu sou filho. Mesmo quando eu erro, meu pai me corrige. Mas se ele não está corrigindo, é porque não é um caso necessariamente de correção, é de propósito, é de quê? De formar caráter, é de gerar Cristo dentro de nós. Posso ouvir um amém? Porque não fostes vocês que me mandaram para o Egito, mas sim Deus. Ele me estabeleceu como o quê? Olha o texto, por favor, gente. Dá para botar aí? Só o versículo. Que versículo é esse, meu Deus? 8. 45:8. Você precisa ler comigo. Porque a gente não pode passar os olhos voados com essas coisas. 45:8. Está ali? Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o propósito. Ai, essa versão é o quê? Propósito de Deus, ó. O próprio Deus, ó meu Deus, já estou confundindo o próprio com propósito. Desculpa. Ele me tornou como o quê? Ele me tornou como o quê? Para quem? Para quem? Meu irmão, Deus queria engrandecer o nome dele, não era só em Israel, não. Deus queria engrandecer o nome na vida de Faraó. Eu sou como um pai para Faraó. Ele mesmo vai dizer, não tem nada que Faraó faça, que ele não me consulte, a não ser o quê? Que ele vai dizer? As coisas da própria casa ou com a mulher lá. Que o resto, tudo ele me consulta. Eu sou como um pai. E me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Agora o homem está com a faca, o queijo na mão. Agora os inimigos estão ferrados. Não, no capítulo 50 ele vai encerrando dizendo, 50, versículo 20. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem. Meu irmão, se intentarem mal contra você, Deus vai transformar mal em bem. Mas eu não estou vendo, Sérgio. Não estou chamando você para ver, estou chamando você para crer. Eu estou fugindo do que eu estou vendo. Porque eu estou vendo, tantas vezes está me ludibriando. Tantas vezes eu tenho fechado meus olhos e tenho me concentrado. Faz, Senhor, me livra da minha mente caída e me leva para a mente espiritual, que eu possa provar todos os segredos de Deus. Tua amizade, teu relacionamento, tua companhia. Aí logo eu fico fortalecido, irmão. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, tira o olho. Como pai de Faraó. Não, desculpa, já estou lá no verso 20. O mal que tinhas intenção de fazer, me desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos. O quê? Salvar a vida de um povo numeroso. O que o povo foi feito? Um povo numeroso foi salvo. Meu irmão, quando não tinha mais nada, o povo começava a entregar seus gados, entregava, sabe, sua própria propriedade, entregava sua própria vida para ser escravo de Faraó pela ação de José. Tudo se rendeu. A visão foi cumprida ou não foi cumprida? Não foi só José, não foi só Jacó e os seus irmãos que se dobraram.
a terra, o sol e a lua, sabe, se renderam no sentido, o governo todo foi dado para quê? Para que José fosse lembrado, não, foi para que mostrasse que existe um Cristo que iria ser manifesto, que agora já foi manifesto. Amém? Diga comigo, a redenção não apenas, a redenção não é apenas sobre exaltação, mas sobre reconciliação. A Bíblia diz que Paulo nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Reconciliar com quem, irmão? Com Deus e uns com os outros. Isso é toda a lei. Amar o Senhor teu Deus acima de toda a tua força, entendimento. Amém? E ao teu próximo como? Isso se resume em toda a lei. Reconciliação, família, irmão. Posso ouvir amém? Diga, Deus redimiu a dor de José. Você tem dor? Por causa do propósito, Deus vai redimir. Usou sua história para salvar uma nação. Transformou feridas em fonte de vida. Foi ou não foi isso que aconteceu com José? As feridas dele foram fonte de vida, de restauração, de preservação. Qual é a aplicação que eu trago? Fique de pé, por favor. Quando Deus redime, Ele não apaga o passado. Sabe por que Deus não apaga o passado? Para você lembrar de onde que Ele te tirou. Tantas vezes o diabo, às vezes está te confrontando. Não, às vezes não é o diabo, não. É só Deus te mostrando. Filho, eu sou aquele que te redime. A dor disso aí não está mais. Você pode ter a lembrança, mas a dor não. Já foi. Foi lançada, esquecida, lançada para trás. Amém? Diga comigo. Eu sou um redimido de Deus. Mesmo quando o meu passado possa ser lembrado. Eu possa, sabe? Diga Ele. Diga Deus. Diga Cristo Jesus. Ressignifica. Assim como foi nos dias de José, o que foi motivo de choro pode se tornar testemunho. Amém? E eu encerro mesmo. Já passou muito mais de 5 minutos. Misericórdia. Conclusão. A história de José nos ensina que o caos é temporário. Diga comigo, o caos é temporário. Repita comigo, diga a promessa é permanente. Diga a redenção é inevitável para quem permanece fiel. Até o fim, irmão. Ser fiel até a morte. Eu dar-te-ei o quê? A coroa da vida. O próprio Cristo vai se manifestar como fiel, a balança fiel da justiça de Deus sobre nós. Deus ainda escreve histórias, aleluia, onde o final é maior que o começo. Feche seus olhos, Pai. O Senhor já conhece o fim, porque é o Senhor mesmo que escreveu o início, mas o Senhor já sabe do fim. Por isso tua palavra diz que o Senhor é o alfa e o Senhor é o ômega. O Senhor é o início, o Senhor é o fim. O Senhor sabia que na história de José teria toda essa jornada de dor, sofrimento, mas o Senhor também sabia que aquilo que precisava ser, Senhor, experimentado, testemunhado, seria. E o Senhor encontrou em José esse homem. Senhor, que o Senhor encontre também em nós, homens e mulheres maduros, que no meio do processo não abandonam o processo, e nem muito menos aquele que escreveu o processo, mas que permanece fiel e dizer: eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade, envie a mim, faz de mim, Senhor, que assim eu e você sejamos. O mesmo Deus que permitiu o caos é o Deus que garante a redenção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta.
verdade, do Senhor. Deus irá fazer. Na verdade, Ele está fazendo. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Vencer as circunstâncias. Vai vencendo as circunstâncias. Vai o quê? Tá chorando, louve. Mais o quê, meu irmão? Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Jesus! Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. A bênção chegou há 2000 anos atrás. A bênção, o Messias, o Salvador, chegou para mim e para você. E Ele está redimindo, Ele está restaurando. A gente precisa entender Isso, ó. o que Deus está falando. Deixa Ele falar. Deixa Ele mostrar. Tira os ruídos mentirosos. Quando Ele fica em silêncio, O que Ele está é fazendo? porque está trabalhando. Leva-me a confiar nisso, Senhor. Leva-me a confiar nisso, Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ele está fazendo. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então declare, povo de Deus. Simplesmente louve. É simples, é simples. Tá chorando, louve. Não importa o sofrimento, a dor. Precisando, louve. Ele é maior e mais digno. Tá sofrendo, louve. Oh, não me deixe esquecer disso, Senhor. Não me deixe esquecer disso, Senhor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo. Que anjos venham lutar tuas guerras. Que os teus serviçais anjos. Ele trabalha. Vai trabalhando, Senhor. Trabalha, Espírito Santo. Erga suas mãos, sua bênção Chegou! Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Queria suas palmas e sua voz. Fala para Ele que é digno. Diga para as circunstâncias que elas não vão dominar você. As mentiras. O louvor está expurgando toda mentira com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Tu és digno do nosso louvor. Tu és digno da nossa adoração. Messias amado. Dê uma salva de palmas forte ao Senhor.
Uma salva de palmas forte ao Senhor. Uma salva de forte. Aquele que venceu, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso, aquele que não se esquece de você, aquele que não te abandona, aquele que não te deixa, aquele que é o Senhor, Kyrios, mestre, vida, poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A história de José é tão tremenda, né? É interessante, assim, que algumas coisas lá, muita coisa que nos chama atenção, né? Mas é interessante o tempo, né, que espera. E a Bíblia vai relatando, ele tinha 17, depois ele tinha 30, depois tinha mais os 7 anos, depois, enfim. E a gente muitas vezes olha para o tempo Cronos e não consegue se alinhar no Kairos, mas esse tempo a gente vai trazer, acessar a eternidade, esse tempo, e alinhar com o tempo de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. E eu fico imaginando, né, José, quando ele estava lá por cima de tudo, ele deve ter achado, tá vendo, as visões, os sonhos se cumpriram, era dessa forma, ou de repente, será que ele lembrava de sonho? Eu acho que sim, né, mas tinha mais. Deus faz a obra completa, amém? Em nome de Jesus. E aí, falando sobre propósito, eu queria fazer uma convocação para a igreja. Nos próximos dias, a gente vai ter, além do acampamento de carnaval, a gente vai ter, temos tido, né,